Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas se Deus lhes disse: louco, ainda esta noite pedirei de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas se não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Boa noite. Eu vou fazer aqui uma parte e Jesus fará o resto por mim. Sabe por quê? Eu vim assistir o texto porque nunca mais eu tinha assistido. E vá quiser de ti, que diz, é Maria que vai. Você é um negócio sério. Você parece, sabe quem, José? O homem da lei. O homem, Jesus veio frisar esse evangelho. Eu não vou me estender muito, não. Jesus veio frisar nesse evangelho a questão da ganância. Os projetos do homem nessa terra quando pensa em possuir tudo para si. Né? A leitura nos falou aqui dele que ia fazer uma boa colheita e os celeiros seriam pouco. Quer dizer, onde ele ia guardar as sementes seria pouco, né? Ele derrubou os paiores e fez crescer mais e acumular mais, como quem nunca morreria. E Jesus, fazendo o plano dele, disse: maluco, sabe quem são malucos? Somos nós, que muitas vezes fazemos nossos planos pensando mesmo que o mundo é nosso e nunca vamos sair daqui. E Jesus faz o plano dele diferente, né? Ainda naquela noite viria buscá-lo, porque a vida não é nossa, a nossa vida é de Deus, realmente. Nós estamos aqui um por enquanto, um por acaso. Nós passamos por aqui uma temporada. Não podemos preparar a vida inteira, não podemos preparar coisas, bens principalmente, tesouros, para ser eterno aqui nessa terra, realmente, né? Nós aqui estamos passando uma temporada, por isso mesmo não sabemos nem sequer planejar, porque os nossos planos são diferentes dos planos de Deus, nossos desígnios são diferentes dos desígnios de Deus, nós sabemos disso. Mas se quando você possui, quando quem não tem, não possui, não faz tanta conta. Mas se quem possui um pouco, sempre quer crescer, sempre não mede esforço para juntar mais e mais, não lembra daquele que não tem nem dó às vezes, né?
Não tem nem dó, diz logo, eu tenho, não me importa com ninguém. Que alguém que não tenha, porque não trabalhou, porque não quis, porque não planejou, e mete o pau em cima de quem não tem. A verdade é essa. Nós não sabemos nem possuir, muitas vezes. Derrubamos e sentamos o pau em cima daquele que não tem, porque é preguiça, porque não sabe planejar, não sabe poupar, é um estragado, não guarda, não pensa no dia da manhã, e não sabemos nós que o dia da manhã a Deus pertence. Não é isso? Às vezes não sabemos mesmo aproveitar. Mas se de uma certa forma a questão do ter é muito maior do que o ser. Porque o ser é de Deus e o ter nós queremos para nós. Cada um busca o melhor, cada um quer o maior, cada um quer ser o primeiro. Não se lembra de quem quer ser o primeiro que vai ser o derradeiro. Quem é o derradeiro será o primeiro. É isso? A verdade é essa. A gente não imagina o dia de amanhã, porque amanhã pertence a Deus. Mas nós, na ganância, nós não olhamos o hoje, olhamos o amanhã. Amanhã eu serei mais rica, amanhã eu terei mais coisa, amanhã eu guardei mais. Não lembra de um irmão, às vezes, de um peregrino, de um andarino, que não tem nada, que vive descalço. Não é isso? E não olha isso, não olha a miséria do outro. Olha sempre aquele que tem mais do que eu, e que eu vou ser daquele jeito. No outro dia eu serei do tamanho daquele que já é bem grande, que já é bem maior, que já tem muitas coisas. Nós pensamos muito isso e muito errado. Nós pensamos. Se nós planejássemos a vida de Jesus como Ele nos permite, como Ele nos ensina, aqui na liturgia, na palavra dele, né? Diz, maluco, louco, não vai saber tu que amanhã eu já vou te pegar, já vou te buscar. Realmente nós não temos o dia certo, nem a hora certa. Qualquer hora nós mesmo planejamos, nós mesmo lutando, trabalhando com aquela visão alta, poderemos deixar tudo aqui e nem sequer teremos o prazer, nem o gosto de chamar alguém que esteja por perto para recomendar. Guarda isso daí, presta atenção, não deixa alguém levar, guarde. Ainda tem uma coragem daqueles que falam muito e tem a capacidade dada por Deus mesmo para morrer falando, ainda diz, ainda recomenda muita coisa, ainda diz, guarde isso, guarde aquilo, e muitas vezes fica coisas guardadas, destruídas, porque não falou, com medo de alguém tomar antes de partir. Não é isso? Nós sabemos que nós vivemos no mundo de hoje, é desregrado mesmo, é um mundo absurdo. Nós não podemos falar nem sequer o que tem, nem o que não tem. Porque às vezes acontece de vir uma pessoa por trás e muitas vezes querer até matá-lo, dar fim. Não é isso? Também outro ganancioso, outro que vive pela miséria dos outros. Mas a Deus pertence tudo que nós planejamos nessa vida. Se Deus não fosse um perdoador de cristão, de humano, o mundo ainda seria pior do que o que era. É porque Deus não é vingativo. Ele, muitas vezes, ele concorda com o trabalhador que sabe poupar, que sabe zelar, que sabe guardar, mas aquele que sabe dividir também, aquele que sabe ter dó daquele que não tem, esse é mais bem visto para Deus, é mais conservador os seus bens, né? Estirar a mão, dar uma esmola, dar com a mão que a outra não veja. Essa é o sinal da nossa salvação. Ser humano, ser humilde, dividir com quem não tem. Saber realmente perdoar o que o outro diz, rico, miserável, desgraçado. Porque aquele que não tem nada, muitas vezes, a indignação do ser faz com que ele até deseje o mal. Tomara que os cabos roubem e diz muitas coisas também erradas. Mas a nossa vida, o nosso ter, o nosso ser, está tudo nas mãos de Jesus.
Somente Ele sabe o que vai fazer e o que Ele faz tudo é certo. Não devemos ignorar com Jesus. Pelo contrário, devemos temer a Jesus, porque só Ele sabe julgar, né? Só Ele sabe julgar e condenar também. Nós devemos temer a Jesus porque Ele é severo em suas condições humanas, como Ele é. Ele também sabe não castigar, mas se corrigir. Então é dessa forma que nós, seres humanos, somos. Hoje foi a questão da ganância, do ter, do ser, do possuir e não saber possuir. Não saber dividir com aquele que há necessidade, com aquele que precisa até de dividir a palavra, que muitas vezes, coitado, é tão perturbado, é tão ignorante. Ignorante não é um homem valente, não, é aquele que não sabe nada, que precisa da sabedoria de Deus para poder entender um pouquinho da vida, não só a vida da terra, mas a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estou na hora certa. Mais uma vez, posso muito obrigado, né? Quero sempre contar com a valiosa contribuição no transmitir essa mensagem de fortalecimento para o nosso espírito, para o nosso alma. Vamos consagrar a Nossa Senhora, ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todos a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Lembrai-vos que a vós pertence, ó eterna Mãe, Senhora nossa, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém.